Bem, meus amigos, nós terminamos a parte de limite, né? Aqui agora, continuidade é só, na realidade, falar de função contínua. E aí, dentro da função contínua, eu aproveitei para apresentar aquelas partes de limite fundamental da função trigonométrica que já trouxe até exercício, e do limite do número de Euler, certo? Eu vou... E aí, na aula, que eu vou deixar para a aula de segunda-feira, certo? Na segunda, né? E na quarta-feira eu vou só deixar um fórum para questões. Eu deixo a lista, né? Um fórum e as questões também na atividade. Então, continuidade. Quando é que a função é contínua, né? De cara, a gente já sabe que a função é contínua quando ela não tem, no seu gráfico, ela não tem aquele intervalo aberto. Não sofre uma descontinuidade na produção do gráfico. Isso é fato. Todo mundo sabe. Então, definição. Uma função f é contínua em um número A se o limite de f de x quando x tende a igual a f de a. Mais geral, uma função é contínua em A se sabe fazer esses três casos aqui. Esses três casos se resumem naquela definição, nessa definição acima aí. F de A está definida, isto é, A está no domínio da função f, quer dizer, a função não sofre nenhuma descontinuidade no seu gráfico. Existiu o limite de f de x quando x tende a A. 3. O limite de f de x quando x tende a A foi igual a f de A. Eu peguei esses exemplos aí, ó. Mostre que as funções não são contínuas. Claro, se você pegar a letra A, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2, sobre x menos 2, né? Se você escrever esse polinômio de cima aí e decompor ele, certo? Como é que fica a decomposição desse polinômio de cima? Em cima vai ficar x menos 2 vezes x mais 1, né? Por quê? Porque as raízes é menos 2, desculpa, é 2 e menos 1, né? Menos 1 ao quadrado, deixa eu ver se 0 menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais, 1 mais 1, 2, 2 menos 2 dá 0. 0 é a função. Então, quando você escreve esse polinômio na forma decomposta, x menos 2 vezes x, que multiplica menos a raiz. Só que a segunda raiz é menos 1, menos com menos dá mais, fica x mais 1. Se decompõe o x menos 2 com x menos 2, a função fica só f de x igual a x mais 1. Ok? Ora, observe que quando o x tender, na primeira situação, quando o x tende a 2, não vai existir, né? Porque vai zerar em cima e embaixo. Então, a função não está definida em 2. A função não está definida em 2. Se não está definida em 2, né? Assim, a função não é contínua. Pronto, a letra A está resolvida. A letra B é o mesmo polinômio, só que é uma função definida por duas sentenças matemáticas. X ao quadrado menos x menos 2, sobre x menos 2, se o x for diferente de 2. E é 1 se o x for igual a 2. Bom, se a gente já sabe decompor o polinômio, se o x for diferente de 2, aí em cima vai ficar f de x igual a x mais 1. Né? E aí, quando o x tende a 2, 2 mais 1, 3. Mas se eu vier pela sentença de baixo, quando o x tende a 2, a função é 1. Então, em cima dá 3 e em cima dá 1. Logo, não tem limite dessa função. Se ela não tem limite, quando o x tende a 2, então a função não pode ser contínua, porque ela tem que satisfazer os três itens. Tem que estar definida no ponto, ou seja, em 2. Existir o limite, e o limite da função é igual ao f da função no ponto. Definição. Uma função f é contínua à direita de um número a
se o limite de f de x quando x tende a pela direita for igual a f de a. E é contínua à esquerda e o número a, se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a f de a. Bem, eu trouxe um teorema aí, essa sequência número 6 que eu coloquei aqui a gente vem lá de limite, que dá para definir bem. Se f e g forem contínuas em A, se C for uma constante, então observe, f e g são duas funções contínuas, satisfaz aquelas três condições do slide anterior. E C for uma constante, então as seguintes funções são contínuas também em A. A soma, a diferença, essa constante vezes f, o produto f e g, e o quociente f sobre g, se o g for g de A for diferente de zero. A demonstração dela é uma coisa simples, certo? Dá para você fazer tranquilamente. Eu peço aqui, dê uma olhada, bom dar uma olhada. E o seu teorema certo, se f for contínuo em B, e o limite de g de x, quando x tende a A, for igual a B, então o limite da composta de f de g de x, quando x tende a A, é igual a f de B. Em outras palavras, o limite de f de g de x, quando x tende a A, é igual a f do limite de g de x. Só que o limite de g de x tende a A é B, então é igual a f de B. É um teorema simples de ser mostrado, é bom você dar uma olhada, certo? No livro, ele está demonstrado bem, de maneira interessante. E o teorema 8 diz assim, se G for contínuo em A e F em G de A, serve. G é contínuo em A e F em G de A, na imagem de G de A. Então, a função composta f bola G, dada por f bola G de x e f de x, é contínua em A. Demonstração também não é difícil desse teorema. Pronto, de função contínua é isso aí. E aí, com isso, eu trago a parte do limite fundamental. Né? O limite de 1 mais 1 sobre x, quando x vai para mais ou menos infinito elevado a x, isso aqui é o número de Euler. Veja esse exemplo aqui, ó. 1 mais 3 sobre x, que é mais infinito elevado a x, é igual a E. Basta você chamar 1 mais 3 sobre x de 1 mais 1 sobre k. E ver essas demonstrações. Não é difícil. Limites trigonométricos fundamental. Antes de fazer essas demonstrações aqui, essa afirmação, trouxe algumas definições de se lembrar. A gente sabe que a função seno é a função ímpar, seno de menos x é menos seno de x, e o cosseno de menos x é o cosseno de x. Certo? Afirmação. Limite do seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1, com x diferente de zero. É a cor mais simples do mundo. Eu trouxe 3 exemplos aí. Calcular o limite do seno de 5x quando x tende a zero. O seno de 5x sobre x quando x tende a zero. E a 2, o limite de 1 menos o cosseno de x ao quadrado quando x tende a zero. E o 3, calcular o limite do arcosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x quando x tende a 1. Ok? Aqui eu trouxe, quando nós fizemos questões desse tipo aqui, do limite trigonométrico e do número de Euler. Eu trouxe dentro aqui das funções contínuas. Ok? Tudo bem? Valeu, obrigado.